processo de vender, entre aspas, o seu trabalho, de se conectar com as pessoas também no ambiente presencial, ele é muito importante. E às vezes você tem uma puta oportunidade de dar uma palestra, às vezes você vai mostrar sua metodologia no play do seu prédio para 3, 4 vizinhas. Às vezes você de fato vai fazer um curso online, vai criar um canal no YouTube, vai usar vídeo, tem um monte de coisas para fazer. E o que eu mais escuto as pessoas, poxa, eu sei que o meu trabalho é legal, mas na hora que chega ali, eu não consigo ser eu. As pessoas não percebem o meu trabalho porque eu fico com tanto medo, eu tremo, né, um monte de coisa acontece, que a Ana chama de coisas acontecendo, né, Ana? Loucura total. Loucura total. O corpo está em loucura total e a gente não consegue nem entender o que é isso que está acontecendo. E aí a ideia hoje é que a gente fale um pouquinho disso e de ferramentas que vocês possam usar para se colocar, falar em público, coisas que tiram a gente da zona de conforto. Como é que a gente pode ser a gente mesmo, autêntico, empoderado, mesmo em situações que são desconfortáveis, né? Conta um pouquinho pro pessoal de você. Oi, eu sou a Ana. Bom, quando a Rafa me chamou, eu primeiro fiquei muito lisonjeada. E aí eu fiquei pensando o que eu ia falar pra vocês, né? E aí eu fiquei procrastinando, assim, até infinito. E aí eu fiquei dormindo e pensando sobre isso, o que eu ia falar pra vocês. E vai ser assim, desse jeito, tá bom? Sendo eu mesma. Sendo eu mesma. Quando eu era pequena, eu participava de um grupo infantil que se apresentava na televisão, assim, sabe esses grupos de crianças? Nos anos 80 tinha muito disso, né? E aí eu acho muito engraçado... Como chamava? Fantasia. Fantasia. A gente ia na Mara, a gente ia na Xuxa, era super legal. Aí, não, vocês não me conhecem, porque não era uma coisa muito famosa, sabe? Fantasia era famoso. Ah, mas era uma coisa, enfim. Aí, eu acho engraçado, porque eu vejo o vídeo e eu claramente era a pessoa mais tímida de todas aquelas meninas que estavam dançando, assim, eu era totalmente sem noção. Tem um vídeo mais engraçado, é que eu fazia assim, ó, a mulher falou, e qual é o seu nome? Eu, tipo, Ana Paula. Assim, essa era uma postura. E as outras meninas todas lindas, assim, né, se mostrando, e eu, tipo, dane-se que eu tô aqui. E quando eu decidi ser atriz, a minha mãe, a única coisa que a minha mãe falava, mas você é tão tímida, Ana Paula, o que você vai fazer sendo atriz? Todo mundo só falava pra mim, mas você era tão tímida, o que você foi fazer? E eu continuo sendo bem tímida. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a gente está em público o tempo todo. É que o nosso cérebro esquece desse detalhe, ele só lembra quando, tipo, eu tô falando agora. Mas agora, nesse exato momento, tá todo mundo em público, certo? Porque você não sabe se tem alguém te olhando sem querer, né? Agora vocês vão ficar neuróticas. Quem tá me olhando agora? A gente tá andando na rua, né? A gente lembra desses detalhes quando a gente tá no carro cantando, fazendo loucura, e a gente olha pro lado e a pessoa tá tipo... Nesse momento a gente lembra que a gente tá sempre em público, mas fora isso. E um dia, eu tava numa peça, e era um momento que eu... E hoje a gente já tinha feito essa peça muitas vezes, mesmo assim. Mas esse dia eu tive um negócio, assim, que foi... Eu entrava, era uma arena, e eu entrava sozinha pra dar um texto grande, assim. E na hora que eu entrei, eu tive esse instante, que deve ter sido 2 segundos, mas pra mim foi, tipo, lindo e eterno. Que eu olhei pras pessoas e eu pensei, nossa, olha que louco. Tipo, tá todo mundo prestando atenção em mim. Nesse instante, eu sou, tipo, um semideus. Mas era assim, sem um ego, sabe? Era tipo... Meu, olha a sorte que eu tô tendo de que tá todo mundo só prestando atenção em mim. Então, tipo, eu tenho que fazer isso daqui a melhor coisa do mundo. Porque essas pessoas estão me dando o tempo delas. Elas estão dando a vida delas, porque tá correndo, porque a gente tá morrendo, pra mim. Então, nossa senhora, não é? E a partir desse momento... Várias coisas mudaram dentro da minha cabeça. Então, às vezes, quando eu tô desestimulada, eu lembro disso. Que, tipo, tem gente que doa o tempo delas de sentar do teu lado pra falar com você. Tem coisa mais incrível do que isso. Tipo, você vai numa reunião pra vender, a pessoa entrou no seu site, tem coisa mais incrível do que isso. A pessoa quer falar com você. Tipo, olha que incrível. E pensa que é você, por isso que é incrível.
A gente esquece, porque como a gente não lembra Que a gente é a gente. que a gente é a gente, né? Sabe, tipo, tá bom, que legal que eu sei fazer isso, parabéns. Outro dia eu tava assim, toda deprimida, e aí alguém começou, mas Ana Paula, meu, amor, legal isso que você faz, não tá funcionando agora. Tipo, agora eu tô na fossa, não tá funcionando. Foda-se, o que vocês acham? Aí eu comecei a estudar um método que se chama Meisner. E o método Meisner, ele é para atores, mas eu digo que é para ser humano. Porque ele é uma retomada do ser humano. Que na verdade é um método que traz a verdade e a presença, é você estar conectado com o outro. E eu acho que como tudo, e eu acho que é por isso que vocês estão aqui, provavelmente, é porque cada um de vocês achou, dentro do que vocês fazem, o olhar de vocês sobre o que vocês fazem, e é isso que faz de vocês e do trabalho de vocês únicos. Eu não sei se essa frase ficou coerente. Eu digo que eu ensino o que eu entendi do que o Meisner disse, né? E eu sempre gostei muito do ser humano, porque eu acho que não há coisa mais encantadora no mundo do que um outro ser humano na tua frente. E por isso a gente, quando a gente tá em pânico na frente das pessoas, a gente aceitar esse lugar é o que vai fazer com que a gente seja mais encantador. O cérebro diz que não, mas se você confiar, é o que vai ser mesmo. Deve ter gente que tá pensando, meu Deus do céu, essa menina não tá fazendo sentido nenhum. Calma, vai chegar em algum lugar, eu espero. E no método Meisner, ele coloca que a vulnerabilidade é importante. E eu sempre tipo, comecei a fazer, eu chorava horrores, não sei o que, eu falava, meu Deus do céu. A mulher falou pra mim, acho que falta vulnerabilidade, Ana Paula. E eu falei, eu fiquei 20 horas chorando aqui, que falta de vulnerabilidade, né? E aí no instante de vulnerabilidade mesmo, real, que eu tive, aí eu entendi. E eu entendi que vulnerabilidade é o maior poder que você pode ter. É a maior força que qualquer pessoa pode ter. E que a gente é ensinado que vulnerabilidade é a sua maior fraqueza. Você não pode se mostrar fraco para absolutamente ninguém. Porque vulnerabilidade é fraqueza, o que é uma grande mentira. Quando eu não tenho nada a perder, porque eu já estou mostrando para vocês o que eu tenho para oferecer, é isso aqui, eu não tenho o que perder. Então, qualquer coisa que vocês façam comigo, então, gente, mas é que é isso que eu tenho para oferecer aqui para vocês, né? Agora, se eu estou escondendo um monte de coisa, porque eu não quero mostrar para vocês, qualquer coisa que vocês fizerem vai me desestabilizar, tipo, a vida, entende? Porque se eu fingir ser uma outra coisa, qualquer coisa que não estiver dentro do meu roteiro, ferrou minha vida, não sei fazer. Agora, se eu estiver aqui vivendo, e aí você quiser me ferrar, então, querido, que pena pra você. Aí você vai falar, né? Então, tá bom, então é isso, você quer me ferrar? É a mesma Obrigada. história lá das mídias sociais. Da tatuagem, do sem tatuagem. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou o que eu sou. Aquele livro que tu indicou no momento, Coragem de Ser Imperfeito, eu comprei um dia, eu estava lá em Brasília e uma colega tinha o livro, peguei emprestado, me peço hoje de noite para ler. Meia-noite comecei a ler. Eu fiquei até às 5 da manhã chorando, acordei com a cara desse tamanho. E fala, né, da dificuldade que a gente tem de se mostrar vulnerável, de pedir ajuda e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, que é o que a gente está aqui. A gente está aqui conversando com vocês. E a vulnerabilidade, na verdade, é tão libertadora, porque é você desapegar de tantos medos e bobagens que a gente que coloca na nossa cabeça, que eu brinco que são os nossos pequenos demônios e a nuvem que ela gera uma névoa, todos os nossos medos geram névoas na nossa frente, que fazem com que a gente crie uma desconexão. Eu sempre erro o nome dela, é Brené Brown, né? Que é a autora desse livro. Ela fala que a vergonha é o medo da desconexão, né? Que a gente tem medo de que alguém vá ver alguma coisa feia na gente e não queira mais ser nosso amigo, tipo isso. As pessoas não vão mais gostar de mim. Eu tinha uma professora de palhaço que ela falava,
e que na verdade não precisava ser ela, mas pode ser qualquer pessoa, que a gente que só quer ser amado, no fundo a gente só quer ser amado. Então, que a solução para a gente parar com neuroses era, toda vez que você entrar em algum lugar, você lembra que as pessoas te amam já. E que você as amem também. E entra. Ninguém vai para desgostar de você. As pessoas querem que seja você. Pra gente que é atriz, ator... Ou pra quem é empreendedor também, né? É, porque às vezes você tem que vender a sua coisa, você tá com mais 5 pessoas, né? A pessoa quer que seja você, pensa. Vai economizar tanto tempo dele também. Então, a gente sempre acha que a pessoa vai ser rival, mas a gente tem que se colocar que, tipo... É parceiro, é amor, na verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo corporal, de quando a gente entra nesse estágio de negar quem a gente é. Da loucura total? É. O que acontece com a gente? Você deu um exemplo aí que eu entrei na sala e tô querendo que todo mundo me ame. É. Nesse momento que eu tô querendo que todo mundo me ame, acontece um monte de coisa aqui, né? É. Isso é infantil, né? Vocês já leram Prem Baba? Alguns de vocês já leram? O Prem Baba tem um livro que ele fala que a melhor coisa do mundo é você se relacionar, porque você ser monge ou iluminado sozinho é muito fácil. Que você vai ser iluminado de verdade se você conseguir se relacionar e continuar sendo iluminado, né? Porque a relação, na verdade, o Meisner também diz isso, tudo existe em relação, não só humana, mas em relação a tudo da vida, é a relação que faz com que várias outras coisas aconteçam, certo? E na relação, várias coisas vão ser despertas dentro da gente. Então, quando eu estou encarando um desafio, ou uma pessoa, uma reunião, qualquer coisa, milhares de lugares dentro de mim são despertos. E esses lugares são só da minha criança. É isso que o Prem Baba fala. É só a minha criança. E a criança não sabe lidar com as coisas. Ela não sabia lidar lá, ela ficou sem saber lidar e a gente foi construindo outras coisas em cima de não saber lidar. E é o que acontece quando a gente está em público. É o que acontece, na verdade, toda hora. Mas, enfim. Aí, consequentemente, toda hora que eu tô num lugar que me desestabiliza, me tira da zona de conforto, esses chamados, em alguns lugares chamam-se de trauma, essas questões minhas, elas gritam, porque o meu cérebro entra em pane. E aí ele faz o seguinte, ao invés dele te ajudar, ele faz assim... Olha como você tá sendo idiota, pelo amor de Deus. Não, o coração faz, meu Deus do céu, tá disparado. Aí a perna faz, meu Deus do céu, tem energia aqui, eu preciso mexer. Olha, a pessoa tá me olhando. Ah, meu Deus do céu, meu cabelo. Ah, minha boca tá seca, não sei o que falar. Preciso respirar. Meu Deus do céu, onde que eu tava? Cachorro, sei lá. E aí, tipo, dá divertidamente, você já assistia? Faz isso que acontece. Aí o que a gente faz... Porque a gente é muito corajoso, e a gente cresceu no mundo Yang, a gente faz o seguinte, tá tudo sob controle, eu sou capaz de controlar todas essas coisas. Só que ao invés de eu fazer isso, a questão é que, quer dizer, na verdade, toda vez que eu faço isso, eu tô contendo um rio num copo, entende? Eu tô, tipo, fazendo isso daqui e tem, tipo, uma avalanche vindo e eu fico fingindo que a avalanche não tá vindo. Só que tá todo mundo vendo que a avalanche tá vindo. E eu tô fingindo que nada tá acontecendo. Imagina, não tá. Você tá assim, né? O meu é o sorrisinho de canto. Não, imagina, tô ótima. E aí que entra o lance da vulnerabilidade. Quanto... Eu fico muito vermelha logo. Então, assim, se eu aceitar que eu fiquei vermelha e pronto, daqui a 2 segundos passa o vermelho. Se eu não aceito, começa a ficar roxo. Só que o meu cérebro, o primeiro comando dele é: fudeu, vai dar pau, vamos ficar louco. Aí o que é? A questão, o que a gente tem que fazer é, que parece super simples o que eu vou falar, mas aí você vai falar, tá bom, a gente tem que respirar. Na verdade, tudo o que eu preciso não tá em mim, tá no outro. E é difícil ver o outro quando existe uma turbulência gigante, uma confusão enorme acontecendo dentro de mim. E eu me foco nisso, entende?
Então, no Meisner, por exemplo, o grande lance de tudo é o outro, não é você. É ser interessado e não interessante. Até porque, se eu de verdade ouço o que a outra pessoa precisa de mim, aí sim eu posso resolver o problema da pessoa. Se eu tô ouvindo, já pensando no que eu vou resolver, eu não tô ouvindo. Então foda-se o que vai acontecer, não vai dar certo. Que é o que a gente faz o tempo todo. E que é a confusão mental. Então eu tô aqui pensando no que será que vocês estão pensando sobre mim. E aí eu falei, putz, aquela pessoa se mexeu, ela não tá gostando, a outra pessoa mexeu no celular, fodeu, não tá gostando. Eu vou ter que ser engraçada, entende? E aí eu parei de atender a todas as reais necessidades do que tá acontecendo. E eu tô preocupada, e eu tô com os meus monstros. Eu não tô com vocês, eu tô comigo. E aí eu desconecto. Na verdade, eu que tô desconectando, entende? É uma opção minha fazer isso, porque eu tô dando voz aos meus monstros e não à realidade. A realidade do agora está no outro e não em mim. Mas Ana, o olho é teu. Como é que você vai enxergar o outro sem ter os monstros? Deixando a névoa passar. Entendendo quais são as névoas pessoais. Como é que você entende isso? Momento de crise, momento de pânico. Pessoas mais próximas é o lugar mais fácil de você achar esses... Porque você briga muito com essas pessoas, provavelmente, né? Tipo namorado, marido, irmão, mãe, pai, filho, sei lá. É a pessoa que vai mais te desestabilizar e vai fazer com que automaticamente a sua criança grite que ela quer fazer alguma coisa. Nesse instante, você para e olha. E ao invés de agir, ouve. E aí, fale a verdade. Doa quem doer. Não é ser escroto, não é ser estúpido, é falar o que está acontecendo naquele instante e arcar com as consequências. Eu digo, isso não é uma ameaça. Sabe essa frase? Você pode fazer o que você quiser, mas arcar com as consequências. Não é uma ameaça. É a melhor coisa que a gente tem a fazer. O nosso problema é que eu tenho um problema aqui, eu não resolvo aqui, ele acumula e eu resolvo ele lá na frente. Quando eu explodo, eu sou uma panela de pressão. E eu faço isso comigo mesmo, entende? Eu comecei uma reunião, aí eu desgostei de uma coisa. Ao invés de eu desencarar, ou desapegar, que seria a coisa melhor do mundo, por exemplo, agora meu nariz tá me incomodando. Se eu não resolver isso aqui, daqui a 2 minutos eu vou estar tipo loucura total, porque eu vou estar pensando, meu Deus do céu, meu nariz. Todo mundo vê que o nariz tá escorrendo. Pronto, agora passou. Aí eu aceitei. Se eu não resolvo naquele momento, parece que não, mas é como se fosse uma marola. É marola, né, que fala? E ela fica. Só que ela vai ajuntando com outras, entende? Durante uma reunião, por exemplo. E de repente você tá numa turbulência. Aí o cara falou uma coisa meio... Mas esse valor tá meio alto, né? Nossa! Aí vira... Entenderam o que eu quero dizer? Numa tempestade. E na verdade não era nada. O cara só falou que o valor tava alto. Às vezes ele vai até pagar, mas ele quer falar que tá alto. E é um problema? Tá alto. Né? Não vale a pena? Tá alto, que bom. O seu trabalho é bom. Vale a pena? Então a gente chega nesse momento. Então eu vou, sei lá, vou fazer uma reunião para 10 pessoas. Vou apresentar meu trabalho para 10 pessoas. E aí nesse momento começa loucura total. Meu nariz começa a escorrer, minha mão começa a suar. A sua sugestão então é como é que eu lido com as sensações corporais desses monstros que você está falando aí? Como é que eu falo quando eu tô gaguejando? Aceitando. Gagueja, continua falando. Vai travar, mas vai sair, né? Se a gente acha que silêncio é ruim, sabe? Mas às vezes o silêncio é a única coisa que eu preciso pra dar essa última respirada e lembrar que eu tô aqui, entende? É que eu preciso estar aqui primeiro e a gente às vezes não tá aqui. Então eu diria que antes de qualquer coisa eu preciso estar aqui. Em qualquer momento de loucura, você tem que lembrar que você está aqui. Tá parecendo papo loucura budista, né? Foi muito engraçado que outro dia uma aluna minha falou assim, Ana, você é budista, né? Eu falei, não. Ela, não, você não é possível. Eu falei, não sou.
Eu poderia dar algumas sugestões bem simples, na verdade, que essas vocês podem fazer na vida inteira. Tipo, acordou, tá meio loucura. Existe uma respiração que ela é ótima. Ela se chama 20 sequenciais. Ela é usada para você alinhar mesmo. Só porque você vai oxigenar de uma forma que o seu corpo vai... Centrar. Vocês querem fazer? Sim. São quatro curtas e uma longa, 4 curtas e uma longa, 4 curtas e uma longa, 4 curtas e uma longa. Como eu não consigo deixar passar nada, você percebeu que eu falei 4? E aí depois eu corrigi 4? É tipo a gagueira. Qual é o problema de gaguejar? Todo mundo gagueja, todo mundo erra, todo mundo fala errado. Eu sou só um ser humano. Quando eu aceito isso também fica tudo mais fácil na vida. Que a gente é só ser humano, né? Que tá morrendo. E que tá morrendo. Então elas são curtas, cada um vai no seu tempo de curtidão. Eu conto porque eu sou lerda de contar. Então 4 curtas uma longa, 4 curtas uma longa vão dar 20. E às vezes a gente fica às 11, então aproveita o barato. Tá? Eu vou fazer mais ou menos pra vocês entenderem, tá bom? Aí vocês podem ver, depois a gente faz, tá bom? É tipo isso aqui, assim, ó. Sempre pelo nariz. Esse barulho aqui é porque eu fiz uma operação e meu nariz faz esse barulho, tá? Vocês não precisam fazer. É sempre pelo nariz. Sempre pelo nariz, tá? Pensa em puxar mesmo. Tem gente que faz mais assim, ó. Tem gente que tem um pouco mais de raiva, sei lá. Então, respira tranquilo, cada um faz no seu tempo mesmo, tá bom? O importante é que ela seja sequência de 20. Tá? Tem uma coisa de esvaziamento, não sei o que lá, a gente, tipo, pensa na respiração, não pensa em nada. Sabe qual que é a maior loucura do nosso cérebro, do nosso corpo, na verdade? É que a partir do momento que você falou assim, esvazia o seu cérebro, 100 coisas vão aparecer. Ai, fudeu. Aí a única questão é, lembra que você tá aqui. Só respira, né? A coisa mais bonita... É que eu acho essas coisas bonitas, tá? Desculpa. É que você lembra que você tem uma máquina que ela não para, um dia ela vai parar. Já que a gente tá nesse momento. Ela tá lá fazendo um movimento infinito, sem que nada force ela a fazer. E que se a gente precisa parar um pouco, é só prestar atenção nela. Presta atenção no seu coração, 2 segundos. Que automaticamente você volta pra cá, pra agora, e aí tudo para. E aí você consegue, entendeu? Porque a gente não tá acostumado a sentir o coração bater, né? Porque como é orgânico e a respiração. Então, nesse instante, o jeito mais fácil de você lembrar que você é ser humano e que você tá aqui é você perceber a coisa mais humana, que é o coração e a respiração. Porque isso é o que a gente não tem controle e é o que faz você estar vivo. Então pode ser assim, pode ser? A minha explicação? A Rafa tá pensando, nossa, por que eu chamei a Ana, gente? Exatamente por isso. Então vamos lá. Aí cada um no seu tempo e depois vocês curtem uma vibe, tá bom? Sintam-se à vontade para começar quando vocês quiserem, tá? Aí, quando vocês quiserem, bem aos poucos, irem abrindo os olhos. Já abriram os olhos.
Sabe o que pra mim é o barato mais legal? É de pensar que do mesmo jeito que a gente foi capaz de colocar o nosso corpo naquele estado de loucura total, né? O cérebro brigando com o que é, e aí tudo acontece ao mesmo tempo, a gente tem a mesma capacidade, corporalmente falando, de colocar ele de volta num estado que a gente se sinta mais confortável, né? A gente tem que ser crítico, mas não ser cruel, sabe? E a gente é muito cruel. Então, o Larry, que foi o cara que me ensinou mais, né, ele falava, leave yourself alone. Tipo, para de ser, sabe? Te aquieta um pouco. A gente nem dá esse tempo aqui. A gente sobe um elevador para encontrar alguém. Oi, tudo bom? Tudo bem, eu vim fazer a reunião. Ah, tá bom. Não, lógico, vamos. A gente fica assim, a gente ninguém para. Eu vou ali beber uma água. Se a pessoa esperou até agora, ela pode esperar você beber uma água. Você pode fazer xixi. E aí você vai no banheiro. E aí você pode fazer essa respiração. Você pode fazer outra coisa também. Posso mostrar? Parece criança, né, agora? Posso mostrar, tia Rafa? Eu percebi que isso também me ajuda, porque eu tô fazendo funcional e aí eu sou meio loucura, né? E aí às vezes eu tô morrendo no funcional e aí outro dia eu fiz esse exercício e depois eu falei, nossa, voltei a viver. Por causa da gravidade, o nosso corpo concentra energia em alguma parte, sei lá. Quando a gente fica nervosa, o nosso corpo gera muita energia. E aí, como a gente não tá acostumado a fazer isso aqui, com nossa energia, a energia vai para as extremidades, ela quer fugir. Então é por isso que a gente fica sem saber onde colocar as mãos e a gente fica com a síndrome do barco, de não conseguir parar de mexer a perna. Então, uma das formas mais fáceis de você concentrar essa sua energia é você fazer assim. Você vai flexionar os joelhos. Tem uma câmera bem na minha bunda, né? Então eu vou ficar assim. E aí você vai deixar a sua cabeça cair mesmo e relaxar, sabe? A gente tem a tendência de relaxar assim, ó. E a gente vai relaxar assim mesmo. Tipo, bem largado mesmo. Por isso que é bom fazer no banheiro, dentro do cubículo, sabe? Porque senão a pessoa entra, oi, tudo bom? Tudo bem? Aí você fica lá, faz assim. E aí o que acontece? Por algum motivo que eu não vou saber explicar, gravitacional, seu corpo meio que equaliza. Aí você faz umas 10 respirações pensando em inspirar e prestar atenção em como as suas costelas se movimentam com a sua respiração, por exemplo. E aí aos poucos, quando você for subir, você vai pensar em desenrolar como se você fosse mesmo montando o edifício que é o seu corpo. E a sua cabeça é a última que sobe. E assim você consegue com que a sua energia abaixe um pouco. Na verdade, ela não vai abaixar, ela vai só equalizar. Outra coisa é, estando de pé ou sentado, uma forma rápida do teu corpo também estabilizar é você lembrar da sua coluna. Lembra da sua nuca. Porque são lugares que a gente não lembra, né? Que existe. A gente é muito frontal. Então, a gente perde até fisicamente a percepção da nossa coluna. Então, é quase como se a gente desse um choque no cérebro. E como nessa hora do pânico ele é nosso inimigo, é você combatendo ele fortemente. Então, você pensa na sua nuca, e aí o teu olhar vai mudar, e você vai ficar mais dentro de você. E aí você consegue ter esse controle de perceber de verdade o que está acontecendo no outro, e não na sua loucura. Parece loucura que eu tô falando, mas eu juro que ajuda. Eu queria te colocar na fogueira. Vai lá, Rafaela. Umas 2 ou 3 perguntas, mas antes, eu queria que a gente fizesse um exercício tipo da Amy Cuddy aqui. Lembra? Tipo isso mesmo. Tipo, quando eu tô assustada, quando eu tô empoderada. De posição? Como é que só o jeito da gente pensar em como a gente coloca o nosso corpo nessas situações, como que a percepção do outro muda completamente ao nosso respeito. Sim. E a gente também, internamente, né? Quem nunca assistiu esse TED, assistam, porque acho que é o 3º maior TED mais assistido do mundo. Amy Cuddy,
CU? Acho que é isso. Meisner. Escreve Meisner. Mas é Meisner. Por isso que se filmar é bom para que vocês tenham a percepção da imagem, porque a gente nunca de verdade consegue se ver. Então, se assistir é difícil, mas é importante, porque faz com que você perceba vários tiques e hábitos que a gente tem, e que às vezes a gente está passando uma informação e que não tem nada a ver com o que você de verdade está querendo passar. Mas, infelizmente, porque a gente tem códigos sociais, essa informação está sendo dada dessa forma, certo? Se eu começar a conversar com vocês e eu nunca olhar para vocês diretamente, por exemplo, parece que eu tô meio que conversando com vocês, obviamente, mas eu sempre ignoro vocês. E aí eu nunca tô com vocês. E isso dá uma sensação de que eu podia ser qualquer coisa. Eu podia estar falando lá no Japão ou aqui, tanto faz, em qualquer lugar. Eu podia ser muito simpática também e não ia importar nada. Então, quando eu tenho foco no meu olhar, tudo melhora. Até a minha concentração com vocês, né? Porque senão eu tava tendo labirintite já. Isso também faz parte de deixar a gente louca no momento, né? Então, foca o olhar nas pessoas que são mais... que estão olhando pra você. A Kito, essa professora de palhaço, ela falava: por que a gente se importa com uma pessoa que tá assim, ó? Ao invés de se importar com uma pessoa, com todas as outras pessoas que estão assim, ó. Né? Então se importe com as outras pessoas que estão assim. É no livro da Brini que ela dá um exemplo sensacional lá, uma palestra tipo dela, que ela prestou atenção exatamente naquele que tá nela, se perdeu toda. Toda vez que eu me diminuo fisicamente, eu deixo de ocupar espaço. Então, se eu faço isso... Experimentem também. Experimentem aí, se diminuir, pra vocês verem como é que já muda como a nossa capacidade de expansão. E o louco é que no Meisner, o básico do Meisner é a repetição. Não é exatamente isso. Mas o ser humano, a gente aprende por repetição. Você anda e você se move do jeito que você se move por causa da repetição de você ter olhado alguém que você viu, seus pais. Por isso que você anda desse jeito, não é só genética. Então, se eu tô sentindo que a pessoa tá se sentindo... como é que fala isso? Desconexa, distante. Não, meio... Arredia. Legal. Vamos lá, gente, mímica, 2 palavras. Com licença agora, né? Desculpa. Sabe, se parece que a pessoa tá arredia, que você tá achando que você tá, sei lá, nela, você pode se diminuir fisicamente, porque vai dar a sensação pra pessoa. Você não precisa diminuir quem você é. Você pode diminuir a sua intensidade. Posição. Porque aí a pessoa vai achar que ela tá ganhando poder, porque ela tá maior que você. A mesma coisa acontece com a escolha de onde a gente se senta. Toda vez que você se sentar de frente com a pessoa, toda vez que a gente faz isso aqui é confronto. Então, se vocês derem preferência a sentar de lado da pessoa, ou se sentar de frente, mas ter essa colocação de aqui, assim, de abertura, disponibilidade, não vai parecer confronto. Se você se colocar assim, de frente para outra pessoa, sempre vai parecer confronto. Uma coisa muito importante para a vida, e provavelmente a Rafaela já falou isso 1 milhão de vezes para vocês. Falar, todo mundo fala. Agir é que são outros 500. E a gente absorve informação, mais de 75% do que a gente absorve de informação não é dado pelas minhas palavras, mas sim por todo o resto. Não adianta nada eu falar assim, mas eu me importo com você. Eu me importo mesmo. Tipo, muito, eu me importo muito com você. E eu fico aqui, ó. Não, mas de verdade, eu não queria que você ficasse irritada. Eu queria. E eu tô aqui, ó. E às vezes eu posso fazer assim, eu te odeio, mesmo. Assim, acho que você é a pior pessoa do mundo. Mas a pessoa com certeza não vai achar que ela é a pessoa pior. Entendeu o que eu quero dizer?
É por isso que aquela criança fala, eu não gosto desse professor, por quê? Ele é tão doce com você, mas ele tá mentindo, sabe? Muito bom, viu? O meu corpo tem que estar coerente com o que eu tô falando. Por isso que não dá pra esconder. A gente acha que a gente tá escondendo. Tem 1 milhão de coisas sendo ditas por mim, ao mesmo tempo. Quanto mais eu deixo essas coisas aparecerem, e eu aceito que elas estão aparecendo, e eu assumo que elas estão aparecendo, e eu entendo que isso faz parte de mim, e tudo bem, esse é um hashtag, e tudo bem. Porque isso hoje sou eu, hoje eu estou assim, e tudo bem. Não se obriguem a estar num outro estado que vocês não estão. É como eu hoje consigo ser eu, com tudo que está acontecendo dentro de mim hoje, e tá aqui. E tudo bem. Porque eu ficar mentindo vai fazer assim, ó, com a informação. Então, às vezes, você dá aquela mega explicação. Só que o que você está falando é lindo. Só que tá vindo uma imagem, outra, gera confusão, a pessoa não vai te entender, ela vai te interpretar mal, vai gerar confronto, entende? Mais coisa. Perguntas? Não tem pergunta. Mas assim, por exemplo, com essa história do celular, que hoje em dia está em todo lugar, em toda hora, então você senta para conversar com alguém que há muito tempo você não conversa, por exemplo, o meu namorado, vamos resumir, né? Tipo assim, você senta para conversar com ele, tipo, celular, tipo, como você se põe dessa maneira como você tá falando e como você não obrigar o outro a ser assim, mas como que a gente pode dar dicas e fazer com que a gente se conecte? O que você sente quando ele tá falando no celular e não tá te dando atenção? Que eu me sinto, tipo, excluída, assim, tipo... Você já falou isso pra ele? Assim, exatamente isso? Eu já falei, eu falei, meu, você fica só no celular. Você não falou, você já falou, eu me sinto excluída quando você mexe no celular e tá comigo. Desse jeito não. A gente faz muito rodeio, entende? A gente fala de outra forma. E aí, a gente quase que obriga a outra pessoa a entender. Porque dentro de mim, tá muito claro. Você fala, pô, você toda hora fica no celular. Você não sabe, você não tá vendo como eu tô chateada, porque a minha... Não tá vendo, não tá claro? Que eu brinco que é o fazer no momento, fala no momento. Que é o que... Fala exatamente o que é. Arque com as consequências, porque provavelmente vai gerar um comportamento. E aí gerou o comportamento... Não, mas você também mexe no celular, sei lá. Às vezes é meio reativo, né? Ah, mas você também mexe no celular toda hora. Eu também mexo no celular e tô pedindo pra você que talvez eu querer... Não quero mais. Talvez seja isso, entende? A gente, até que seja o chefe, a pessoa bam. A pessoa veio loucura, gritando. Então, é que você gritou, desculpa, eu não prestei atenção. Não consegui prestar atenção. Muitos não atores fazem aula, né? Aí um cara de banco falou... Ana, vou virar um monstro, não vai dar. Aí um dia no banco, ela chegou na aula e fez, Ana, você não sabe? Aí eu cheguei, e aí meu chefe chegou, gritou na minha mesa, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, tudo bem, eu estou entendendo que você tá com uma questão, quando a gente se acalmar, a gente conversa de novo. E aí ele parou, ele percebeu, deu a volta, saiu, depois ele voltou muito mais tranquilo e conversou comigo. Eu falei, olha... Porque a gente não se percebe, entende? Porque é o momento loucura total, a gente fica nas nossas névoas. Porque nós somos o centro da nossa atenção. Por isso que a resposta de qualquer problema nosso tá no outro, não tá em mim. Você tá com qualquer questão, não tá em mim. Então é bom porque provavelmente o problema da minha falta de inspiração não tá em mim, tá no outro. Quer dizer, vou buscar no outro. O outro pode me inspirar com alguma coisa. Tá sempre no mundo, tá na relação que eu vou estabelecer com o mundo. É que a felicidade está em mim, mas... Nossa, fui longe agora, né? Mas se eu olhar para o outro e vir que ali também existe, fica mais fácil, sabe? De achar. Nossa, eu ia falar muito uma coisa. Tchau, muito obrigada, beijo. Porque geralmente quando a gente vai falar sobre alguma coisa... A gente segue meio que um roteiro, certo? De coisas.
para vocês começarem a se libertar e entender e se lembrar que vocês são donos do que vocês estão vendendo, então não há pessoa melhor para falar sobre isso do que vocês. Criem jogos para vocês mesmos que são... Vocês vão falar sobre o assunto de vocês a partir de qualquer coisa. Porque tudo está interligado no mundo. Se o cara estiver falando de banana, você vai ter que vender o seu produto a partir do que ele falou da banana. Comece a se propor essas coisas. Pede para alguém escrever várias frases ou palavras. Aí você faz um sorteio e tira, sei lá. E aí você lê e a partir daí você começa a falar sobre o seu trabalho. Entenderam o que eu quero dizer? Usem bastante também para deixar com que a mente de vocês se acostume a não se tolir, como a gente foi tolhido a vida inteira. Eu sempre erro esse verbo. De fazer fluxo de pensamento. Deixa tudo que vier na cabeça vir. Então vai falando, por isso que você não vai fazer na reunião de verdade, né? Você vai fazer isso na sua casa. Vai deixando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Isso aumenta a percepção de como você está, porque você pode falar sobre isso. Tipo, eu tô aqui falando com vocês e minha boca tá seca. Tipo, dirigindo ele tá antes de uma falando. reunião, por exemplo. Nossa, eu tô prestando atenção. Olha que louco, meu coração bateu mais forte agora. Respirei. Aquela pessoa não prestou atenção. Aí eu vou falar fluxo de pensamento. Porque você vai fazendo com que o seu corpo preste atenção que você tá aí. E livre associação. Brincadeira de livre associação vai fazer com que vocês consigam, quanto mais vocês fizerem, mais vocês consigam associar absolutamente qualquer coisa ao seu trabalho. Você vai conseguir vender a lua, se for preciso, porque tudo está conectado. Você consegue conectar absolutamente tudo ao que você faz. Porque é mundo, né? Porque é vida e porque a gente está aqui. Morrendo! Ou vivendo. Os dois. Né? E desculpa, Rafa, se não era isso que eu tinha falado. Ficou louca, meu. Fala do seu trabalho. Como é que te acha? Gente, quem quiser desenvolver mais, faça mais, né? É pra vida. É pra vida. Muda tudo. Ser ser humano, né, Thay? Eu sou madrinha da Thay. Ela é madrinha da É pra ser humano mesmo. Pra gente ser mais verdadeiro, mais conectado, mais presente. E é prática, né? Não é só... Não tem nada a ver com que, meu Deus, mas eu não quero ser atriz e ficar fazendo cena. Não se preocupem, nesse curso você não vai precisar fazer isso. O meu site chama betrue.art.br. Meu nome é Ana Paula Dias, vocês podem me achar nas redes sociais assim. Eu tô lá no negócio da Rafa, no Facebook da Rafa. Vai ser um prazer. E eu tenho certeza que as conexões também eu vou precisar muito de vocês, porque a vida é feita de troca. E eu agradeço muito vocês terem gasto a vida e morte de vocês comigo. E eu agradeço mesmo, porque vocês... E eu choro. Eu acho que... Ainda bem que a gente pode fazer isso. E se a gente puder sempre agradecer, que seja. E que a gente lembre que tudo bem se o mundo estiver contra, mas que a gente está fazendo hoje uma coisa que é para construir algo para lá. Então tudo bem o mundo de hoje está contra. E que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, porque talvez não seja para hoje mesmo, mas que os outros possam usufruir do que a gente está fazendo hoje. Então eu agradeço a vocês aqui hoje. Obrigada.